Meus queridos, meu único objetivo hoje é fazer você saber exatamente o que você precisa para maximizar o seu ganho de massa, tá? De músculo, e minimizar o tempo necessário para isso. Esse é basicamente tudo o que está por trás disso que eu estou chamando de musculação ancestral. Deixa eu colocar o tema aqui. Então, só para você entender um pouco do que eu quero dizer, tá? Que eu estou falando sério quando eu digo isso. Quando eu comecei a fazer musculação lá em 2013, cara, em 2013, 2014, eu primeiro, né, entrei sem saber nada do que eu estava fazendo lá, numa academia na época, né, e fui atrás do que todo mundo que começa a fazer musculação vai atrás, né, de falar com o instrutor, de pegar aquela fichinha de treino e tal, pô, me ensina aí, né, o que eu tenho que fazer. E os caras me ensinaram, né, me passaram um treino lá, me deram algumas orientações básicas e eu comecei. Cara, eu demorei, eu acho que uns 3 meses, mais ou menos, seguindo o treino que os educadores físicos, que os especialistas me passaram, né? Até perceber que aquela porra não estava fazendo nenhum sentido. Tá? Eu tava, na época eu pesava 60 quilos, pra você ter uma ideia. Eu era ainda mais magro do que eu sou hoje. E eu passei 3 meses sem ganhar 1 grama, cara. Tá? No exercício que os caras tinham me passado. Até que eu comecei a pensar, na época eu já não era muito conformado com nada na vida, né? Não seria diferente nesse caso. Comecei a pensar, velho, será que esses caras não sabem bosta nenhuma do que eles estão falando? Na época eu ainda não sabia, o que hoje eu sei, né? Que é um fato. O nego se chamou de especialista, já pode saber que ele não sabe bosta nenhuma. Então eu comecei atrás de estudar por conta própria. Eu falei, pô, isso aqui não tá dando certo, obviamente. Vamos tentar fazer essa porra dar certo. Comecei a estudar e fiz várias mudanças radicais no meu treino, na minha alimentação, no meu sono. E, cara, num período de 4 meses, mais ou menos, entre 3 a 6 meses ali, eu ganhei um total de 18 quilos de músculo, tá? Provavelmente um pouco mais, porque eu perdi um pouquinho de gordura nesse interstício. Eu fui de 60 quilos, 59, 60, para 78 quilos. Tá? Isso lá na época, né? Hoje eu peso 68, mas eu cheguei a 78, quase 80. E sim, eu sou o que se chama de ectomorfo, né? Um biotipo muito mais magro mesmo, por natureza. E isso traz um potencial muito maior de ganho de musculatura muito rápido. Tá? O ecto tem, de modo geral, uma desconexão com o próprio sistema nervoso central, do qual a gente vai falar aqui, é parte dos princípios que eu vou trazer para você. Então, esse ganho eu não estou dizendo que vai ser o teu caso, tá? Especialmente se você já treina. Mas eu estou tentando te mostrar como essa porra acontece mesmo, tá? Se você sabe direitinho o que você está fazendo. E eu arrisco dizer com tranquilidade que, cara, ninguém sabe o que está fazendo. Ninguém que vai numa academia, muita gente hoje faz crossfit, enfim, né? Outras umas paradas aleatórias assim. Mas pouquíssimas pessoas ali realmente sabem o que elas estão fazendo. Tá? E o meu objetivo hoje é te ensinar exatamente os princípios que estão por trás de uma transformação desse tipo, né? 18 quilos aí em 4 meses, só para você ter uma ideia. Então, quando eu falo de musculação ancestral, tá? Eu estou falando de neantropia aplicada na prática, né? Para variar. Para você desenvolver musculatura, você precisa que o seu corpo considere isso como uma prioridade suficientemente alta na sua vida. Você precisa sinalizar para o seu corpo que aquilo faz sentido. E para isto, existem diversos princípios que precisam ser seguidos para que você não passe lá horas e horas e horas, uma semana, né? Você não passe anos, às vezes, numa academia fazendo aqueles exercícios de merda que os caras te passam numa fichinha e não mudando bosta nenhuma na prática. Tá? Então, tudo que eu vou trazer hoje para você se baseia, como sempre, como todo o conteúdo que eu trago aqui, nos mesmos princípios, tá? De respeito ao seu corpo. Né? Hoje é a nossa semana da asa ancestral, do pilar físico. Tá? Mas todo o nosso conteúdo aqui diz respeito àquilo que está além da nossa cabeça imbecil, da nossa consciência, da nossa razão.
que diz respeito ao corpo, tá? Que tem uma inteligência própria, e ao espírito. Tá? Não vou nem entrar nesse aspecto, porque isso é para a semana que vem. Tá? Eu espero que essa porra desse barulho não esteja incomodando demais, porque vai ser assim a live hoje. Então, você precisa que todos os exercícios que você façam algum tipo de sentido biológico. Tá? Precisa existir uma função inerente no seu treino para que o seu corpo entenda aquilo como algo que realmente existe, que não é algo alienígena. Tá? Exemplo, vamos pensar nos nossos antepassados. Né? Como que melhor forma de traçar um paralelo do que pensar na porra dos nossos ancestrais? Nossos queridos ancestrais tinham, eu tô sem dispositivos aqui para te mostrar a imagem disso, né? Mas tinham naturalmente um desenvolvimento muscular perfeito, tá? O que poderia se considerar esteticamente perfeito em termos de proporção. Tá? Os caras eram fortes pra caralho. Por quê? Porque eles faziam musculação, porque eles paravam um período do dia para fazer barra e flexão, subir na árvore lá, ficar fazendo... Não, velho. O estilo de vida dos caras levava um desenvolvimento muscular ideal, tá? Isso, para começar, tem uma infinidade de outros fatores, né? A própria postura, o próprio equilíbrio fisiológico, tá? Mas enfim, não vamos nem entrar nisso. O cachorro, exato, o cachorro resolveu cortar a grama. Eu já falei, velho, que hoje vai ter que ser assim mesmo. Então, se um movimento que você está praticando serve ou serviria, hipoteticamente, alguma finalidade concreta, este é um movimento que fará sentido biológico e sinalizará para o seu corpo que ele precisa se desenvolver muscularmente. Tá? Entenda o seguinte. Deixa eu pegar um objeto pesado aqui para fazer esse exemplo. Ó. Se você tem um objeto pesado na sua mão, tá? E você vai fazer como é que chama? Rosca direta, né? Você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Para cima e para baixo com o seu braço paradinho. Isso é um exercício isolado, tá? Onde você tenta trabalhar só um músculo ou só um grupo muscular específico. Então você está lá na academia horas e horas fazendo essa porra aqui, ó. Subindo e descendo com o braço parado, com o corpo inteiro parado, simplesmente mexendo o objeto. Cara, isso aqui. Mexendo o objeto do ponto A para o ponto B. E do ponto B para o ponto A em loop infinito. Qual que é a porra da finalidade deste movimento aqui? Biologicamente falando, no sentido ancestral. Que tipo de propósito este movimento serviria? Nenhum. Tá? Pouquíssimos propósitos. Em que ponto do seu dia você precisa parar o seu corpo inteiro, ficar estático e mexer só o seu bíceps, de baixo para cima? Isso não serve nenhuma função. Você entende? Mesmo quando você está levando um copo, um talher, alguma coisa até a sua boca, você não vai parar com o corpo inteiro e mexer só o braço. Cara, você usa uma série de músculos, certo? Você pega, você usa o antebraço, você rotaciona o seu braço, você usa o ombro, você usa um pouco de peitoral superior, você usa, cara, musculatura até de pescoço para fazer um movimento que faça sentido, tá? Você não está parado mexendo só um músculo específico. Então, esse é o princípio básico. Isso é um chocalho, velho. Se maraca é um nome que serve, não sei. Esse é o princípio básico em cima do qual a gente vai trabalhar toda a concepção que você precisa desenvolver para ganhar o máximo de músculo no mínimo de tempo possível. Tá? Funciona esse tipo de exercício isolado? Funciona, mas vai demorar 5, 10, 20 vezes mais para você desenvolver a musculatura do seu braço com um tipo de treino isolado do que com um treino composto. Tá? O que é um treino composto? É justamente o tipo de treino físico que contempla uma série de músculos, uma série de grupos musculares que trabalham em sinergia para um determinado fim, para uma determinada finalidade. Tá? Quanto mais complexa essa finalidade, maior o desenvolvimento muscular, porque maior é o requerimento de energia, tá? De movimento, de padrões sinestésicos do seu corpo como um todo. O que isso quer dizer na prática? É a comparação entre uma rosca direta e um agachamento, por exemplo. O agachamento é um ótimo exemplo.
No movimento, um exemplo, tá? Só para você entender antes da gente seguir. Na movimentação envolvida em uma repetição de um agachamento, cara, eu não sei se existem estudos sobre isso, mas não importa. A série de músculos, a quantidade de músculos que estão envolvidos nesse processo, cara, é em termos de dezenas que a gente está falando. O corpo inteiro se envolve no processo de um agachamento com peso. Né? Claro, sem peso também, mas com peso você requer ainda mais o seu sistema. Então, quando todos esses músculos trabalham em sinergia para uma movimentação que tenha algum tipo de sentido, né? Qual é o sentido biológico de um agachamento? Cara, carregar peso. Simples assim. Né? Nossos ancestrais precisavam carregar peso o tempo inteiro. Pô, os caras acabaram de matar um veado. O bicho pesa 600 quilos. Sei lá, 300. No menos de 200, 300 não pesa. Você acha que é tranquilo carregar 300 quilos do meio do mato até a aldeia? Os caras vão precisar fazer um movimento que é mais parecido com um levantamento, mas que envolve todo o processo de dobrar as pernas, de flexão de tronco, de quadril, de pernas, e vão precisar levantar aquele peso de novo. Né? No caminho até lá, eles vão continuar ativando uma série de musculaturas, mas enfim. Todo esse processo envolve uma série de músculos e, portanto, é muito, mas muito, mas muito eficaz em termos de desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento muscular, de ganho de massa e em termos gerais, é um outro assunto que a gente vai entrar mais à frente, de desenvolvimento do sistema nervoso central, tá? Que é uma coisa que ninguém fala, eu nunca ouvi nego falar dessa porra, e é o princípio básico do ganho de massa. Tá? O desenvolvimento do sistema nervoso central é basicamente a conexão entre a sua mente e o seu corpo, tá? Em termos de musculação. É você saber quais músculos usar, é você conseguir ativar as musculaturas certas, é você perceber, isso envolve muita propriocepção, né? Perceber quais músculos você está usando e usá-los de uma forma mais eficiente. Tá? É por isso, por exemplo, né, uma discrepância entre alguém que tem esse desenvolvimento e uma pessoa que não tem. Um bom exemplo que ilustra isso é aquelas quedas de braço, não sei se já viu vídeo desse tipo, onde um cara, que tem sei lá, 35 de braço, ganha de um cara que tem 48. Né? Eu não sei porra nenhuma de medida, né? Mas um cara com um braço muito menor ganha de um cara que aparentemente é muito mais forte. Porque ele tem um desenvolvimento do sistema nervoso central, da conexão entre a mente e a musculatura muito maior. Portanto, ele consegue ativar a musculatura que ele tem. E 100% de ativação de 38 de braço ali é muito mais do que 60% de ativação de 43. Tá? Então, isso diz respeito tanto à musculação, se você vai fazer, cara, uma academia, né, um tipo de treino tradicional, quanto a qualquer outra parada. Tá? Seja um crossfit, seja ginástica olímpica, seja o que você quiser fazer, né, para desenvolver musculatura, seja calistenia, que é uma ótima forma de fazer isso, justamente por causa da funcionalidade, você precisa contemplar estes aspectos da função antes de você sequer pensar em termos de o que eu vou fazer, as séries específicas, os treinos específicos. Senão, você vai ficar igual aqueles 90% dos caras que treinam academia que estão lá há 5 anos, tá, se desenvolvendo, mas podiam ter feito a mesma coisa em 1 ano. Tá? Os caras passam dias e dias e dias discutindo qual o momento, a janela perfeita para tomar whey, para que o máximo de desenvolvimento... Cara, foda-se essa merda, velho. Isso não importa. Não faz nenhuma diferença. Tá? Então, meus queridos, sendo este um conteúdo extremamente prático, vou passar direto para a parte do como, tá? Dos nossos princípios de aplicação do que eu estou chamando da musculação ancestral. Tá? Então, como sempre, muito bonitamente, didaticamente, eu separei em 3 princípios que eu estou chamando os 3 P's da musculação ancestral. Exato. Ótimo exemplo. Tá? Tem vídeo de bodybuilder, um fisiculturista grande pra caralho, não consegue fazer uma barra. Não consegue fazer uma argola olímpica. Cara, uma argola... Puta que pariu, eu queria mostrar. Eu tenho argola aqui na minha casa, preso numa viga aqui do lado. E essa porra, cara, é muito foda de você fazer exercício. Argolas são esses anéis que ficam presos numa fita. Né? Então, toda a desestabilização que isso gera requer uma ativação muscular muito superior. Você precisa primeiro ser capaz de prender o negócio no lugar, né? Antes de sequer fazer o exercício.
Então, isso é um ótimo exemplo de como a função é muito diferente da estética. E um é consequência do outro. Tá? A estética vem da função. É o título dessa porra. Mas o oposto não é verdadeiro. Tá? A função não vem da estética. Nunca, necessariamente. Tá? O negócio é tomar bomba. Exato. Esse é a epítome da estética sem função. Né? O cara é uma casca vazia de músculo. Não serve pra bosta nenhuma. Vai ficar broxa aos 30 e vai morrer aos 40. Então tá, né? Só jogando no ar. Estou apenas jogando no ar. Então, meus queridos, vamos começar os nossos princípios. Sendo o primeiríssimo deles o propósito. Tá? Lembrando, estou chamando dos 3 P's para deixar mais didático. O primeiro princípio da musculação ancestral é o propósito. E com propósito, nada mais eu quero dizer do que função. Tá? Isso que eu acabei de explicar em relação a exercícios compostos. A movimentação serve um propósito ou não? Isso vai dizer respeito, na prática, basicamente à complexidade do exercício. Basicamente. Tá? Se você só pensar em termos de complexidade, você está no melhor cenário possível. Quão complexa é uma rosca direta? Pouquíssimo complexa. É um exercício fácil. Qualquer pessoa consegue fazer uma rosca direta. Tá? Sem muito erro. Pode ser que a pessoa faça meio torto para cá ou para lá. Pode ser que ela não saiba que a ativação completa do bíceps requer uma torção, uma rotação aqui do pulso. Inclusive, não sei se sabia disso. A dica de ouro aqui, para quando estiver fazendo exercício com bíceps. Este movimento ativa a musculatura do bíceps muito mais. Só esse movimento aqui, sem variar na flexão do braço. Mas a pessoa vai fazer o exercício, cara. Ela vai ter 90% de aproveitamento só fazendo essa porra assim, Acabou. Tá? Então é um exercício simples, muito simples. Portanto, não é um exercício com muito propósito. Tá? Eu sempre tento fazer 3 letras iguais, nem sempre dá. Agora, volto ao nosso exemplo. Um agachamento. Cara, um agachamento é um exercício extremamente complexo. Tá? Eu garanto que se você nunca fez um agachamento na sua vida, você não sabe fazer nem fudendo. Você pode levantar e tentar fazer um e vai ficar uma bosta. Eu garanto pra você. Tá? Pra você fazer um agachamento como exercício físico, cara, eu fiz anos e anos de academia. Eu acho que eu cheguei a 5 anos. 4, 5 anos. Eu tô parado há algum tempo, tá? Eu já fui bem maior do que eu sou hoje. O cara fala que faz 5 anos e pesa 69, né? Mas enfim. E durante esses 5 anos de exercício, eu sempre fiz exercício pesado, desde que eu passei a estudar por conta própria, né? Desde que eu ganhei aqueles 18 quilos em 4, 5 meses. Eu me exercitei com base nesses princípios. E o agachamento, como o levantamento terra, como uma barra, como tantos outros exercícios complexos, cara, eu nunca deixei de aprender. Tava lá no meu 5º ano de experiência fazendo 3 treinos por semana, 3 dias de treino diferente com agachamento nos 3, ou seja, cara, centenas de dias de treino fazendo agachamento, milhares de repetições, e eu ainda assim descobria coisas novas todos os dias. Cada treino que eu ia fazer eu descobria uma forma um pouco melhor de ativação muscular de um pedaço específico do corpo. Tá? Eu estudava um pouco mais sobre a função do agachamento, sobre uma variação específica do agachamento. Cara, é extremamente complexo. Extremamente complexo. E o que esta complexidade, né, o que o propósito do movimento, como eu estou chamando aqui, vai te trazer, é basicamente, em termos práticos, tá? Além dos princípios que eu já te expliquei, em termos práticos, vai trazer para você também a possibilidade de pegar muito mais peso. Tá? E isso é essencial, porque se você consegue pegar mais peso, você tem mais desenvolvimento muscular. Tá? Quanto peso você consegue pegar numa rosca direta com um braço? Cara, definitivamente é muito menos do que você consegue levantar eu não sei como é que é o nome em português desse exercício, a barra supinada, acho que chama, né? Você, ao invés de fazer a barra assim, eu tô tendo que fazer curto para caber na tela aqui, ao invés de fazer a barra assim, você faz assim, né? Não sei se é pronada ou supinada que fala dessa pegada. E você tem uma ativação muito mais forte dos bíceps, né? Só que você está levantando o seu corpo inteiro.
Você pesa muito mais do que você consegue pegar numa rosca direta. Tá? E você provavelmente você consegue fazer uma barra assim. Tá? Então esse é um exemplo de como você pega muito. Você tem, por ativar muito mais músculos, muito mais sinergia entre diferentes grupos musculares, você consegue levantar muito mais peso. Tá? E levantando muito mais peso, você se desenvolve. Você cresce, né? Desenvolve a tua musculatura muito mais rápido do que se você ficar lá pegando 15 quilos, fazendo 30 repetições ali numa rosca direta, por exemplo. Tá? Então, sempre busque os exercícios mais complexos possíveis, tá? Com o máximo de peso possível. Ressalva, você precisa saber o que você está fazendo. Repito, se um exercício é complexo, você precisa aprender a fazer ele direitinho. Não vai sair fazendo um levantamento terra lá com 30 quilos de cada lado, você nunca fez uma pose no levantamento terra. Você vai morrer. Você vai se quebrar no meio. Então, uma ressalva. O fato de o exercício ser complexo requer que você aprenda a fazer ele direitinho. Tá? Então, o princípio de pegar o máximo de peso possível é algo a médio prazo. Se você acabou de começar, se você nunca fez, você precisa fazer só com o peso do seu corpo. Tá? Por este motivo, calistenia, por exemplo, tá? E tudo que envolve exercício com o peso do corpo, ginástica olímpica, que é uma parada sensacional, vai te ajudar demais nesse aspecto, porque você nunca vai usar peso, né? Você usa só variações cada vez mais complexas dos movimentos. É por isso que na calistenia, independente da quantidade de peso que você está pegando, né, que pode ser 0 até o ad infinito, você se desenvolve. Né? Os praticantes de calistenia, de ginástica olímpica, são os que mais se desenvolvem em alguns casos. Né? Esteticamente falando, funcionalmente falando, com certeza. Tá? É por esse motivo. Eles aumentam a dificuldade dos treinos não em termos de peso, mas sim em termos de complexidade. Tá? Uma barra com os 2 braços é complexa. Tá? É um exercício complexo. Não acho que é só fazer assim. Cara, tem uma série de ativação, uma série de musculaturas intrínsecas ali, as costas, tá? Que se você não souber ativar direitinho, você vai fazer uma barra de merda. Trapézio inferior, romboide, tudo que diz respeito à movimentação das escápulas, das escápulas é ótimo, das escápulas, tá? A depressão das escápulas, que é o primeiro movimento que você precisa fazer numa barra, diz respeito a uma sinergia extremamente complexa que precisa ser desenvolvida a partir do sistema nervoso central, que é basicamente o aprendizado. Tá? Então, uma barra com 2 braços, ainda assim, né, mesmo sendo complexa, é muito mais simples do que uma barra com um braço só. Né? Você já tentou fazer uma barra com um braço só? É foda pra caralho. E não é só porque é mais pesado, é porque você precisa trocar uma série de musculaturas para conseguir essa ativação específica para se levantar em um braço só. Tá? Você vai, pela assimetria que existe no peso, né, com 2 braços está tudo normal. Você tem essa centralização ali de toda a movimentação do seu corpo como um todo. Ele está simétrico. Se você perde essa simetria, todo o peso já pende para um lado. Cara, aqui nesse ponto, nessa movimentação, uma infinidade de fatores entram em jogo que aumenta muito a complexidade do exercício e, portanto, deixa ele muito melhor para o desenvolvimento muscular. Tá? Eu estou falando para você fazer barra com o braço? Não. Eu estou dizendo que eu estou usando isso como exemplo para você entender que um treino baseado simplesmente no aumento de complexidade, sem nenhum peso, vai ser extremamente eficaz para o desenvolvimento muscular. Tá? Eu estou basicamente descrevendo a calistenia. Tá? Sim, funciona para quem é magro. Para quem é magro é melhor ainda. Tá? Por quê? Porque se você é magro, você pesa 60 quilos e você faz uma barra, você está levantando 60 quilos. Um cara de 100 quilos para fazer uma barra vai ter que levantar 100 quilos. Então, para você vai ser muito mais tranquilo aumentar a complexidade do exercício que você está fazendo. Beleza? Mas é porque tu tá acima do peso, né, meu querido? Se você tivesse quando você tiver no peso ideal, você já vai conseguir fazer barra naturalmente sem nem precisar de mais musculatura, de mais força. Garanto para você, pelo menos umazinha. Esse é o princípio fundamental, tá? Tudo que eu trouxe em termos de teoria aqui embasa a prática que você precisa desenvolver. Repito, busque sempre os exercícios mais complexos possíveis. Tá? Numa academia você pode também. Basta você largar
a rosca direta, você largar aquele pulley em máquina, esqueça as máquinas, velho. A máquina fixa um ou mais eixos do movimento e, portanto, simplifica o movimento para você. Tá? O que eu quero dizer com fixar um ou mais eixos? Se você está fazendo aquela porra, chama Smith, né? Aquela máquina que tem onde a barra corre verticalmente, ela está presa ali, você não consegue mexer ela horizontalmente. Cara, a tua musculatura, todos os músculos que deveriam tomar conta desta complexidade extra que é adicionada ali no exercício através de uma nova dimensão, literalmente, tá? É removida. Tá? Não são seus músculos que precisam mais estabilizar a barra está estável. Então o treino é mais simples, porque você está usando uma porra de uma máquina. Tá? Quanto mais fixo for o movimento que aquela máquina te oferece, pior é aquela porra daquele treino. Mais inútil é aquele treino. Tá? Se você faz academia, você já viu aqueles de peitoral, por exemplo, que tem. Cara, o negócio é uma porra de um eixo redondo. Você não consegue mexer para onde você quiser. Tem uma porra de um movimento que está pré-determinado ali. Quando você sujeita a sua musculatura a isso, cara, você tá... Nossa, tá muito melhor fazer aqui. Sim, porque é mais fácil, porque é mais simples. Você vai desenvolver muito menos. Você vai precisar de muito mais tempo para ganhar muito menos músculo. Então esqueça essa porra, cara. Tá? Esqueça esses exercíciozinhos de madame, esses exercíciozinhos simples. Busque os complexos. Sempre com pesos livres. O máximo de instabilidade possível. Repito, a argola de ginástica, cara, uma das paradas mais complexas do mundo. É muito foda, porque não tem estabilidade nenhuma, velho. Uma barra fixa está presa. Ela não fica tremendo na sua mão, certo? Então ela é mais simples do que uma argola, por exemplo, que está pendurada. Então ela treme pra caralho, cara. Tenta subir numa argola, só subir. Você vai ficar ali se fudendo só para conseguir ficar parado. Quem dirá para fazer exercício. E isso é ótimo, porque vai desenvolver a sua musculatura de uma forma que nada neste mundo é capaz de desenvolver. Tá? E vai ser muito melhor, tá? Porque, como o Lucas falou, é chato pra caralho aqueles treinos de máquina. Pelo amor de Deus. Outro exemplo. Treinar sentado versus treinar de pé. Nunca treine sentado, cara. Se você vai fazer um desenvolvimento, né? Falando de academia, que é o que a maior parte das pessoas conhece, você vai fazer um desenvolvimento sentado, cara, você já está anulando uma série de musculaturas profundas aqui do core como um todo, né? Do tronco como um todo, que deveriam estar sendo ativas neste movimento sinergético de colocar um peso para cima, tá? Essa força precisa vir desde os seus pés. Você destrói a fundação natural, a fundação anatômica, a fundação antropológica do seu corpo como um todo quando você faz exercício sentado. Tá? Então nunca faça isso, sempre com pesos livres, sempre de pé. Tá? Sempre buscando o máximo de complexidade possível. Este é o princípio número 1, tá? Dos nossos 3 P's. Princípio número 2. Propriocepção. Essa é uma parada interessante. Eu busco trazer para vocês sempre coisas que eu mesmo nunca vi em lugar nenhum. Tá? Então eu não vou vir aqui falar de musculação ancestral e falar de treino, alimentação e descanso. Porque isso você já ouviu 5.000 vezes. E se não ouviu, você só abrir o YouTube e digitar musculação que você vai ouvir. Tá? O que eu quero trazer para você são princípios baseados na nossa ancestralidade, tá? Na nossa biologia, coisa que o mundo inteiro ignora. E por esse motivo, né, coisa que eu desenvolvi com esses simples princípios em mente ao longo dos últimos anos. E por isto é algo que às vezes parece tão alienígena, tão distante, né? Então, cara, eu nunca ouvi isso na minha vida. Pois é, mas essa é uma conclusão simples e básica de princípios sólidos, tá? Então eu sempre vou buscar trazer para vocês aquilo, cara, coisas que realmente são fora do senso comum, tá? Em termos de propriocepção, a gente está falando de um desses conceitos, tá? O que é a propriocepção? Uma parada que ninguém neste mundo fala. Não, nunca fui aluno do Mário. Conheci o Mário, cara, no final do ano passado, acho, mas nunca fui aluno dele. Propriocepção é basicamente
a compreensão do seu próprio corpo. Tá? Entenda a propriocepção como sentir-se a si mesmo, em termos musculoesqueléticos. Tá? Basicamente, né, um tipo de propriocepção que todos têm muito bem desenvolvido é em relação às mãos. Né? Você sabe onde as suas mãos estão no espaço o tempo inteiro, porque você usa as mãos, você usa os dedos o tempo inteiro. Tá? Mas, da mesma forma que você tem esse controle intrínseco e minucioso sobre a movimentação das suas mãos, uma boa propriocepção, um bom desenvolvimento proprioceptivo, acho que esse é o termo, diz respeito ao corpo como um todo. Tá? O Mewing, que é um ótimo exemplo de propriocepção em termos da musculatura facial, de pescoço, craniana e tal, sem ela, né, sem esse desenvolvimento, não funciona de forma nenhuma. Tá? Você precisa saber o que você está fazendo, você precisa sentir, você precisa desenvolver a musculatura certa para ativar os músculos certos no momento certo. Muita gente vem me perguntar, cara, eu não consigo respirar fazendo Mewing. Você não tem propriocepção, porra. Você não desenvolveu a musculatura necessária para isso. Você não sabe que botão apertar para a parada certa acontecer. Você tá entendendo? É como se você, cara, nasceu uma cauda em você. Você não sabe quais músculos você vai ativar para mexer essa parte do seu corpo que você nunca mexeu. Tá me entendendo? Isso diz respeito a tudo que você já tem aí, mas nunca usou, ou sempre usou muito pouco. Tá? Essa é a ideia básica. Então, em termos de propriocepção, do que é que a gente está falando na prática? Quanto mais os exercícios que você escolher estimularem um desenvolvimento proprioceptivo, mais rápido será o seu crescimento, né, o seu ganho de massa magra. E mais complexo, complexo é a palavra errada, mais completo, tá? Mais funcional, melhor vai ser a sua postura, tá? Mais úteis serão os seus músculos. Você não vai ficar aquele bombado fedorento que não consegue fazer uma barra. Né? E como é que você desenvolve propriocepção? Com complexidade, tá? Basicamente, eu sempre desenvolvo esses princípios na ordem certa, tá? O cerne e depois mais um ou dois princípios que dizem respeito àquela mesma ideia. Então, a gente está sempre falando de propósito, de complexidade aqui, mas eu vou elaborar em outros pontos. Tá? Quanto mais os exercícios que você escolhe requerem do seu sistema nervoso central como um todo, requerem que você entenda o que está acontecendo dentro de você, que você conecte a sua mente com o seu corpo, que você sinta as suas musculaturas mais intrínsecas, tá? Mais profundas, melhor será esse exercício, mais rápido você vai se desenvolver com ele. Tá? Não só em termos de corpo, mas em termos de mente também. Tá? Isso tem benefício para você ter exemplos práticos. Cara, você vai reduzir pra caralho a tua chance de desenvolver Alzheimer, por exemplo. Tá? Porque você está aprendendo algo novo, você está desenvolvendo áreas do seu cérebro que você nunca... Cara, depende do caso, né? Mas na maior parte das pessoas, você nunca desenvolveu, você nunca mexeu, você nunca exercitou. Então, que tipo de exercício que pode trazer essa propriocepção? Exercício que você nunca fez. Tá? Aqui a gente não precisa nem chegar no ponto da complexidade ainda, porque se você nunca fez nenhuma rosca direta, este é um exercício que pode trazer um desenvolvimento proprioceptivo extremamente significativo para você. Tá? Exemplo, quando eu comecei na academia, lá com meus 60 quilos... Cara, eu tremia pra fazer qualquer merda. Tá? Eu ia fazer isso. Eu vou voltar nesse exemplo que eu tô dando ele tempo inteiro. Eu ia fazer uma rosca direta e ficava assim. Ai, caralho. Eu tremia. Por quê? Por falta de desenvolvimento do meu sistema nervoso. Meu sistema nervoso estava em overdose. Tá? Muito estímulo, um super estímulo do meu sistema nervoso gera essa tremedeira. Tá? Então é comum. Se você vai começar, você nunca se exercitou na sua vida e vai fazer uma academia, vai fazer uma ginástica olímpica, você vai tremer pra caralho. Por esse exato motivo. Tá? Então, não necessariamente só o exercício complexo que vai requerer um desenvolvimento proprioceptivo seu. Tá? Pode ser um exercício simples, desde que ele esteja acima do seu nível. Desde que ele te leve a um aprendizado. Tá? Essa é a ideia básica em termos de propriocepção. Se você está aprendendo um movimento novo, você está desenvolvendo propriocepção. Então, neste princípio,
uma das coisas que mais entra é o desafio constante, tá? É a mudança constante, você não ficar preso no mesmo treino a sua vida inteira. Por quê? Porque você vai masterizar aqueles movimentos. Sim, sempre tem alguma coisinha nova para aprender, como eu já falei inclusive, mas é muito diferente eu melhorar a forma do meu agachamento e eu, cara, fazer um pistol, né? Um agachamento com uma perna só, que eu nunca fiz na minha vida. Cara, isso vai requerer uma série de novas conexões neurais, tá? De novos disparos no sistema nervoso e vai necessariamente, por requerer uma propriocepção muito maior, por uma ativação muito diferente, de musculaturas muito diferentes, em uma sinergia muito diferente, eu necessariamente vou precisar aprender a usar certos músculos em sinergia, tá? Em equilíbrio, em cooperação ali. E não só os músculos em si, mas a relação entre eles diz respeito à propriocepção. Tá? Então, se eu sei usar muito bem a musculatura do meu quadríceps, por exemplo, e eu sei usar muito bem a musculatura peitoral menor, por exemplo, tá? Ainda assim, isso não quer dizer que eu sei usar muito bem ambas em conjunto, em algum movimento que vá requerer que eu faça isso. Tá? Por exemplo, eu não sei o nome daquele exercício, mas um exercício onde você levanta com as pernas, né? Você está agachado, você levanta e faz um desenvolvimento. Né? Aquela parada de... Acho que em CrossFit os caras fazem bastante isso, em levantamento de peso olímpico os caras fazem muito isso. Esse é um exemplo de exercício que vai requerer uma sinergia entre essas musculaturas e pronto, está totalmente diferente. Vai precisar de conexões muito diferentes. Eu vou precisar desenvolver uma ligação da minha mente com o meu corpo muito diferente. Portanto, eu tenho esse princípio contemplado porque este exercício é um desafio para mim. Tá? Então busque sempre o desafio. Nunca fique na zona de conforto do seu treino. Tá? Cara, se você consegue fazer o negócio do jeito que está, aumenta o peso. Aumente a complexidade, mais uma vez voltando ao nosso princípio do propósito. Tá? Mude o seu treino, sempre. Eu continuo, cara, eu voltei hoje para a academia, coincidentemente ou não, hoje às 10 da manhã eu voltei depois de alguns anos parado e cara, que saudades, puta que pariu. Eu fiz um tempo de ginástica olímpica justamente por causa desses princípios que eu tô falando aqui para vocês, que eu recomendo, hoje, se você me falar, cara, qual que é o melhor tipo de exercício possível? Ginástica olímpica, ponto final. Tá? Vai contemplar todos esses princípios e alguns outros que eu não vou trazer aqui porque são muito avançados, eu posso trazer numa live futura, de uma forma, cara, que nada no mundo vai fazer, tá? Automaticamente. Então eu tava fazendo ginástica olímpica, eu fiz por algum tempo, mas daí bateu a porra da pandemia, e daí teve toda aquela comoção, toda aquela frescura, né? Então, e até agora os caras não voltaram. Então, fazer o quê, né? Tem que me contentar com a academia. Não é o ideal, mas funciona se você aplicar os princípios certos. O meu peso... Não, eu não voltei porque eu desenvolvi meu sistema nervoso central, tá? Esse é um ponto interessantíssimo, cara, especialmente para ectomorfos, tá? Pra gente que é magra pra caralho. Eu pesava 60 quilos. Eu fui até 78 e hoje eu peso 68, 69. Paradaço. Tá? Não tô fazendo exercício nenhum, tô comendo normal aqui. Eu não ganho nem perco, tá? Eu posso me esforçar e eu não saio de 68. Sem fazer exercício. Né? Por quê? Porque eu desenvolvi a minha baseline, né? O meu chão ali. Caralho, qual que é a palavra para isso? Eu desenvolvi o meu padrão. Né? O meu padrão antes era 60 quilos. Por quê? Porque o meu sistema nervoso central estava basicamente zerado. Eu nunca na minha vida tinha ativado, cara, nenhum músculo, basicamente. Né? Eu era magro, eu nunca tinha feito nenhum tipo de exercício, eu nunca fui fã de exercício físico. Então, o meu sistema nervoso central, a minha conexão entre a mente e o corpo, estava basicamente zerada. Portanto, todos os meus músculos, até estruturais, que deveriam estar ativos o tempo inteiro, estavam inativos. Tá? E eu pesava 60 quilos. Em todo esse processo que eu desenvolvi ao longo desses anos, não só o ganho de massa aconteceu, tá? Tanto que eu cheguei até 78, mas o ganho em termos desse desenvolvimento que eu estou trazendo para vocês. Tá? O princípio central de tudo isso aqui do sistema nervoso central. Pela complexidade, tá? Pelo propósito nos exercícios que eu fazia, pela própria percepção que eu desenvolvi e pela progressão, que é o próximo princípio, que eu vou falar daqui a pouco, meu sistema nervoso central aprendeu a usar músculos que deveriam estar ativos 100% do tempo, mesmo sem o exercício.
Exemplo, postura, para caminhar, para andar, para existir, né? Como eu digo, existem musculaturas pontuais, tá? O bíceps não está ativo o tempo inteiro. Ele vai ativar quando eu preciso que o braço flexione. Agora, transverso abdominal está ativo o tempo inteiro, a não ser que você esteja sentado o dia inteiro. Né? Aí você está desativando uma musculatura que deveria estar ativa, porque é um músculo estrutural, é um músculo postural. Tá? Então, nesse processo de desenvolvimento do sistema nervoso central, mesmo sem fazer exercícios, hoje eu peso 8, 9, 10 quilos a mais do que eu pesava lá atrás, sem fazer exercício, porque a minha base, tá? o chão aqui, para baixo disso eu não passo, subiu pra cacete, graças ao desenvolvimento que eu tive em termos de sistema nervoso central. Tá? Musculaturas que não precisam necessariamente estarem ativas, trabalhando o tempo inteiro, estão simplesmente sustentando o meu corpo, e, portanto, muito maiores, muito mais desenvolvidas e mais pesadas, só exclusivamente porque eu aprendi a usá-las. Em termos de mim, eu senti essas musculaturas, eu desenvolvi essa conexão neural. E mesmo que eu não esteja em treino, mesmo que eu não esteja fazendo musculação há anos, ainda assim hoje eu peso 10 quilos a mais do que eu pesava lá atrás. É isso que eu falo. Cara, você já ouviu isso em algum lugar no mundo? Eu nunca ouvi. Eu ouvi sim nas minhas pesquisas lá fora, né? Não aqui no Brasil. Mas é impressionante o quanto esse princípio é importante e o quanto ninguém fala dessa porra. Ninguém fala dessa porra. E isso para ectomorfo, então, especialmente importante. Porque quem é endomorfo, mesomorfo, gente que já tem uma musculatura um pouco mais desenvolvida naturalmente, tem essa conexão. Ectomorfo geralmente não. Tá? Então a ideia básica é essa. Talvez parte do peso você vai perder, tá? Tanto que eu fui de 78 para 68. Mas pode ser que uma porcentagem disso aí se deva ao fato da ausência desses princípios, tá? Falando neles, para finalizar, meus queridos, já vão mandando perguntas aí que no final... Tô morrendo de calor hoje, fechei tudo aqui por causa da porra da máquina. Eu vou sair correndo. Terceiro princípio, terceiro P da musculação ancestral. Progressão. O que é que eu quero dizer com progressão? Você precisa sentir que está se desenvolvendo, além de se desenvolver de fato. Então, com progressão, eu nada mais quero dizer do que uma melhoria constante. Você precisa aumentar o peso que você está usando constantemente. Você precisa aumentar a dificuldade dos exercícios que você está fazendo constantemente. Eu estou falando dos dois primeiros princípios. Né? Repito, isso é uma construção de dentro para fora. Você precisa sentir que você está crescendo, evoluindo, se desenvolvendo em termos do seu exercício físico. Porque senão, sabe o que vai acontecer? O que acontece com 99% das pessoas que começam algum tipo de exercício físico. Acha chato pra caralho e para. Fala, que merda, não tá funcionando. E vai embora. Nunca mais volta a treinar. Ou volta e cai na mesma armadilha de novo. É claro que se você não gostar do processo, você não vai continuar. E é claro que se você não sentir que ele está funcionando, se você não sentir que você está progredindo e superando a si mesmo, superando seus próprios limites, você não vai se divertir. Entende? Você não vai gostar de fazer o exercício que você está fazendo. Então a progressão é essencial por esse motivo. Ela naturalmente acontece se você segue os princípios que eu estou passando aqui para você, mas quanto mais você conseguir conceitualizar essa progressão de uma forma que você enxergue, melhor. Então, um erro comum que eu vejo muita gente cometendo é não acompanhar os treinos, não acompanhar a progressão. Eu vou lá treinar e, eu coloco um peso lá, beleza, eu fiz. Daí eu vou lá treinar amanhã, eu coloco um peso e faço. Eu vou, eu faço. Pois é, Pamela já falou que ela faz isso. Então, isso é muito comum, velho. Eu sei o peso que eu uso, né? Eu sei o exercício que eu faço. Tá? Aí você vai. Daqui a pouco você tá lá levantando 20 quilos de cada lado no agachamento. E tá falando, que merda, não tô vendo isso aqui. Não tô gostando, sei lá, tá chato, tá repetitivo. Mas você não sabe que um mês atrás você tava levantando 15. Entendeu? Você não sabe que 2 meses atrás você estava levantando 5. Porque você não tem essa sensação de que você está progredindo. Você não acompanhou a sua progressão. Então, se você faz academia, cara, leva um papelzinho no bolso. Tá? Eu não sei,
Para mulher, não sei, né? Não tem, roupa de mulher não tem bolsa, não sei se roupa de academia também não, mas leva sei lá, na mochila, na bolsa, sei lá, que se leva pra academia. Bota no armáriozinho lá, para pelo menos depois do treino, né? Não precisa ser na hora, mas depois do treino, vai lá e anota. Eu não recomendo anotar no celular, tá? Porque eu não recomendo nem se levar celular para academia. Pelo amor de Deus, se você levar, mete ele naquele armáriozinho lá, tranca, não esteja com o celular o tempo inteiro. Tá? Isso é outro princípio da progressão que a gente vai falar daqui a pouco, baseado no foco, tá? Mas eu não recomendo você usar um aplicativo para isso. Pega um papel e uma caneta, tá? Funciona. Eu juro para você que essa porra funciona. E anota, tá? Anota. E leva com você, no próximo treino, o papelzinho do último, tá? Pelo menos do último, de preferência dos 2, 3 últimos, para você olhar. Cara, na última semana eu fiz tanto. Eu fiz 3 séries de 5 repetições, com 25 quilos. Beleza, hoje eu vou tentar fazer com 26 quilos. Com 25 quilos e meio, entendeu? E você anota. Cara, às vezes você não vai conseguir. Às vezes você vai fazer menos, com menos peso, menos repetição, menos séries. Mas você anota. Não vai ser assim, né? Nenhum crescimento é linear. Ele vai, cara, vai ter seus altos e baixos, mas macroscopicamente você estará crescendo. E você só vai enxergar isso se você fizer um acompanhamento do seu progresso. Eu garanto pra você. Cara, é absurdo. Uma das melhores coisas que eu fiz, que eu fazia lá atrás, nos meus anos e anos de academia, era isso. Levava um papelzinho mochibento ali, velho. Papelzinho tudo rasgado, tudo fodido. Eu botava no meu bolso, eu levava. Tinha os números. Eu terminava o bagulho, eu anotava os pesos. Papel e caneta, eu anotava. Eu sabia quanto eu tinha feito. Tá? E eu sabia que eu estava progredindo. Falava, caralho, eu consegui bater os 20 quilos. Nesse, sei lá, no desenvolvimento com halter. Fazia meses que eu estava tentando. Se eu não tivesse esse progresso, se não tivesse essa noção, eu não ia ter esse senso de conquista. Eu teria progredido mesmo assim, mas eu não teria sentido essa progressão. E como o Edmar falou, tem essa questão emocional. Pô, claro, sempre tem a questão emocional, sempre tem o inconsciente agindo. Né? E a gente pode falar, inclusive, de bloqueios, em termos de você se enxergar como um gordo, se enxergar como um magrelo, como eu mesmo me enxergava lá atrás. Né? Existem formas e formas de se tratar isso. Muitas delas eu já mencionei em outras lives, né, sobre o inconsciente. A live de semana passada, tá? A live que eu fiz lá atrás, como hackear o jogo da vida, tá? Que fala muito de inconsciente. Então isso é outra questão, não vou entrar aqui, né, porque eu estou focando em termos práticos, em como fazer, em termos do exercício mesmo, mas sim, tem questão emocional. Mas o próprio progresso vai te ajudar nesse ponto por esse motivo, cara. Porque você vai provar para si mesmo por repetição e, portanto, vai incutir isso no seu inconsciente, tá? Porque repetição é uma das formas de incutir algo no seu inconsciente, que você consegue. Tá? Então, mesmo a questão emocional é contemplada por esses princípios. Se você acompanha o seu progresso e sente que está progredindo, cara, você vai falar, puta merda, eu consigo. Né? Eu era um magrelão do caralho, eu era muito magro, velho, pesava 60 quilos, cara, era muito magro. Tem foto dessa época, um dia eu vou lembrar e vou colocar aqui pra vocês verem. E eu me via como tal. Né? Você acha que eu não ouvia isso? Eu ouvia piada de ser um magrelo pra caralho? E ainda mais nessa época, né? Na época eu tinha meus 16, 17 anos. Não ouvia isso de mulher. Né? Em plena puberdade, nessa época, cara, isso pesa pra caralho. Então eu sempre sentia. Cara, eu me sentia mal. Eu me sentia, cara, eu sou magro pra caralho. Que merda, né? Eu quis mudar isso e foi nesse processo de acompanhamento. Primeiro, eu tive bons resultados porque eu segui os princípios que eu estou te ensinando. Né? Segundo, eu desenvolvi a massa, a estrutura muscular necessária porque eu desenvolvi o sistema nervoso central com base nesses princípios. Terceiro, eu provei para mim mesmo que eu conseguia. Tá? Eu deixei de ser o magrelo do caralho lá no ensino médio para ser o bombado na faculdade. Foi muito engraçado isso, velho. Eu falei pra você, eu cheguei a 78, eu era grande pra caralho. E foi muito louco pra mim. Ser uma pessoa totalmente diferente, de fato, me transformar em uma pessoa totalmente diferente, com base simplesmente no meu foco, tá? Na intensidade que eu coloquei naqueles anos de academia ali e no progresso que eu enxerguei. Né? E graças ao fato de eu ter feito esse acompanhamento e enxergado o progresso, eu consegui sentir que estava me desenvolvendo e provar para mim mesmo, inconscientemente, que eu conseguia.
eu me transformei. Hoje eu não sou mais um magrelo. Eu posso ser magro, mas eu não me sinto um magro fudido, sabe? Do jeito que eu me sentia lá atrás. Eu sei que eu estou meio magro. Eu sei que eu estou parado. Mas hoje eu me sinto forte. Eu me sinto, muscularmente falando, muito bem desenvolvido. Tá? Mesmo que eu não esteja. É o contrário, né? É o princípio contrário de um complexo, por exemplo. O próprio vazio faz você procurar fuga em conforto. Também, exatamente. Então, por isso que é essencial sempre tratar desses dois pilares. A gente está sempre falando de inconsciente aqui. Sempre, sempre. Né? Falo da asa ancestral em termos do pilar físico e da asa espiritual em termos do pilar energético. Né? Mas ambas dançam em torno da inconsciência. E a inconsciência contém tudo, né, que diz respeito à nossa vida, ao direcionamento macroscópico da nossa existência, dos nossos resultados, de quem nós somos em última instância. Então, em termos de progressão, outro ponto importante é o foco, né? Como eu disse que eu ia tratar. Você, sim, se você segue esses princípios, se você acompanha a sua progressão, você provavelmente já está fazendo tudo bem o suficiente para seguir. Mas eu acredito que o que mais me ajudou, o que era realmente um diferencial, porque eu vi que as outras pessoas não tinham nem de perto o que eu tinha nesses termos, era o meu foco. Tá? Eu tinha um objetivo claro ali. Eu chegava na academia, não era para conversar, não era para trocar uma ideia, não era para ficar chupetando lá no meu celular. Eu chegava, eu metia tudo na... Cara, eu ia vestido igual um mendigo, para começar, tá? Eu botava umas roupas fodidas, porque não interessa, eu tô lá para treinar, não tô lá para pegar ninguém, entendeu? Eu ia para lá com, cara, uma mochila tudo fodido, tudo estourado, mas era uma mochilinha boa que eu tinha lá, que cabia no armário. Eu levava, metia tudo lá dentro, ficava com um papelzinho e a caneta para medir a minha progressão, trancava aquela parada e ia treinar. Tá? Eu ficava com uma garrafa d'água também. Eu não falava, eu era o autista da academia. Eu dava bom dia pro dono lá, entrava e não falava com ninguém. Treinava, focadaço. Acabou o treino, eu vou embora. Tá? Quer conversar? Vai conversar lá no vestiário, vai conversar lá fora, não na porra do treino. Tá? Então esse foco diz respeito à progressão por esse exato motivo. Tá? Quando você sente que está progredindo, você tem mais motivação e essa motivação te ajuda a ter mais foco. E vice-versa, quanto mais você foca, quanto mais você direciona toda a sua energia mental e física para o treino, mais você progride. Necessariamente. Entenda esse ponto. Treino físico, desenvolvimento muscular, qualquer coisa que você vai fazer bem feito nessa porra dessa vida, mas como a gente está falando de algo inerentemente físico, né? Esse ponto aqui pode parecer um pouco estranho, mas é um fato. É uma questão de foco, de energia, de intensidade, de intenção. Tá? E a intenção parte de todo o seu ser, da mente e do corpo como um todo. Tá? Então o foco na hora do treino é crucial nesse sentido. Tá? Você colocar a cabeça naquilo que você está fazendo, você prestar atenção no seu treino, você não ficar se desviando a sua atenção, se distraindo constantemente. Cara, você está ali para treinar, treine. Tá? Tente fazer o melhor possível. Você está fazendo um levantamento, você não está pegando uma barra do chão, levantando e botando de volta. Cara, você está gastando 100% da tua energia naquele momento para tentar fazer a melhor repetição da história da humanidade. Você está focando e tentando ativar toda a musculatura do seu corpo para fazer aquilo da melhor forma possível. É muito mais difícil treinar assim. Você não faz ideia. Se eu simplesmente fazer um levantamento de terra, apesar de um exercício complexo, cagando, olhando para o lado, cara, é 1000 vezes mais fácil do que fazer assim, com esse foco, com essa intensidade. 1000 vezes mais fácil. Eu garanto para você porque eu treinava com esse foco todo santo dia. E era difícil, cara. Eu queria o tempo todo, mas eu não preciso prestar tanta atenção nessa repetição. E eu prestava, eu colocava essa intensidade em cada repetição, ativando toda a musculatura, tá? Tentando conectar minha mente com todo o meu corpo inteiro, tentando sentir o meu corpo trabalhando da forma como ele deve em todos os aspectos, todas as minúcias, as intrinsecalidades possíveis. Tá? Esse foco
em si vai, inclusive, te ajudar infinitamente mais a desenvolver os 2 primeiros princípios, tá? O propósito e a propriocepção. Porque, entenda isso, né? Isso é importantíssimo, amarrar isso aqui para você compreender dessa forma. A ideia do propósito é que o movimento faça sentido, biologicamente falando. Se você coloca sua mente com uma intensidade, com um foco tão intenso, você naturalmente entrega propósito ao seu corpo. Você entende? Cara, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso da melhor forma possível. A sua mente sinaliza, sua intenção sinaliza para o seu corpo que existe um propósito ali. Intensamente. Tá? Em termos de propriocepção, cara, não preciso nem falar. A ideia do foco é justamente, em termos de exercício físico, é justamente desenvolver essa propriocepção. Pensar no seu corpo trabalhando, sentir cada fibra da sua musculatura operando na intensidade máxima. Então, cara, isso desenvolve 10 vezes mais a sua propriocepção, 10 vezes melhor o seu sistema nervoso central do que se você simplesmente fizer a repetição lá, meia boca. Tá? Então, meus queridos, hipertrofia em casa sem pesos funciona. Tá? Se você seguir esses princípios, funciona. Qualquer tipo de exercício que você fizer, se você seguir esses princípios, funciona. Tá? Meu objetivo é justamente esse. Não é dizer para você fazer academia ou fazer ginástica olímpica, apesar de que, repito, se eu puder sugerir, eu sugiro ginástica olímpica. É o que mais intrinsecamente contém todos esses princípios. Mas, cara, entre calistenia, crossfit, ginástica olímpica, academia normal, peso em casa, tudo isso você consegue, tá? Fazer muito bem se você tiver esses 3 princípios ao seu favor. Retomando, tá? Para a gente finalizar, já vou mandando perguntas finais se você tiver. A ideia da musculação ancestral é o que está no título. A estética vem da função. Tá? Agora, né, fica mais claro o que essa frase quer dizer. Não adianta você ser bonito, né? Não adianta você querer desenvolver a musculatura se o seu corpo não funcionar da melhor forma possível, se não houver um propósito para isso. Tá? Em todos esses princípios que eu trago para você, a ideia é que haja, é que essa função se manifeste, que a estética seja simplesmente consequência. Tá? Pense em estética e função, pense em função e estética como valor e dinheiro, por exemplo. Não existe ganhar dinheiro, existe gerar valor. E o dinheiro vem como consequência. Não existe ficar grande, existe desenvolver as funções básicas do seu corpo e a estética vem como consequência. Tá? A gente sempre fala em princípios, a gente sempre vai além do básico, do superficial. Tá? Até travei aqui. Então, a ideia básica que existe por trás de tudo que eu estou trazendo aqui para você hoje é essa. Foque na função. Como é que você foca na função? Com os nossos 3 P's da musculação ancestral. Propósito, propriocepção e progressão. Tá? Propósito, o exercício precisa fazer sentido biologicamente falando. Você precisa envolver o máximo do seu corpo em cada exercício que você fizer. Você precisa pensar em termos de complexidade. Quanto mais complexo for o exercício, quanto mais difícil, não só em termos físicos, mas em termos mentais, quanto mais você precisa pensar para fazer o movimento, melhor. Isso que vai dar o máximo de músculo no mínimo de tempo para você. Tá? Segundo, propriocepção, conexão da mente com o corpo. Tá? Sentir o seu corpo, desafiar-se constantemente. Tá? Quebrar padrões, não ficar na zona de conforto. Pelo contrário, buscar sempre o novo. Padrões novos, pesos, mais peso. Né? Novos exercícios, novas formas de fazer os mesmos exercícios, novas progressões, se você fala de calistenia. Aumente sempre a complexidade do exercício, deixe ele sempre mais difícil. Quanto mais difícil, melhor. Repito, tanto em termos físicos quanto mentais. Não é só porque é pesado que ele está complexo. Ele pode estar difícil. Mas complexo diz respeito à mente. Tá? Ao quanto você precisa pensar e elaborar para conseguir entender aquele exercício. Entender o exercício. Pense assim. Quanto mais difícil for um exercício de entender, mais ele vai desenvolver
a sua musculatura, mais rápido, melhor ele vai fazer isso. Tá? Repito o meu exemplo aqui, argola de ginástica, infinitamente melhor do que barra fixa, porque a argola está solta, é muito mais complexo o exercício na argola. Barra fixa é infinitamente melhor do que um pulley, porque no pulley você está sentado, porque no pulley tem um cabinho, o movimento é muito mais simples. Tá? E assim a gente vai. Então busque sempre os mais complexos. Assim você desenvolve a sua própria percepção, essa ligação do corpo com a mente, o seu sistema nervoso central. Terceiro ponto, progressão. Além de progredir, de evoluir, você precisa sentir que está progredindo, evoluindo. Para isso você precisa de um acompanhamento, você precisa saber em que ponto você está. Não só treine. Treine e acompanhe, anote seus pesos, anote as suas progressões para você saber em que ponto você está e poder olhar para trás e falar, caralho, eu consegui, eu avancei, eu melhorei, eu me superei. E para isso você precisa de foco total no seu treino. Foco total, corpo e mente, 100% no treino, o tempo inteiro, a cada repetição. Tá? Então, todo o princípio básico que está envolvido aqui, inclusive, se eu não escrevesse todo esse roteiro 5 minutos antes da live começar, eu poderia ter feito um título melhor. Né? Todo o princípio básico é desenvolvimento do seu sistema nervoso central, que requer a mente, que requer que você trabalhe corpo em conjunto com a sua mente. Tá? Isso que tão pouca gente fala, mas você vê quanta coisa tem envolvida nesse princípio básico. Tá? Fabricar os próprios pesos dentro de casa é capaz de estabelecer uma conexão mais íntima com o próprio desenvolvimento. Cara, que pergunta sensacional. Sim, né? De cara eu respondo que sim, porque o senso de propósito é maior. Quando a gente está falando de propósito, repito, é a mesma ideia, de novo, né, que está perene em todos os princípios. Não são 3 princípios soltos, são 3 princípios com o mesmo núcleo. Quando você gasta tempo e energia fazendo, né, manufaturando ali o seu peso, você vai... Soluço na internet, espero que tenha voltado. Quando você está manufaturando seu peso, você está passando a mensagem para o seu organismo que aquilo é importante, que aquilo é algo que tem uma finalidade, que tem um propósito. Tá? Então, naturalmente, você vai levar mais a sério, você vai ter uma conexão, inclusive, emocional, né? Muito maior com aquele objeto durante o seu treino. De fato, é sério isso que eu estou falando. Então, faz total sentido. É sim capaz. A resposta é sim. É um bônus, né? Um adendo, até porque é bem difícil, né, você fazer bons pesos na mão, mas faz total sentido e vale a pena sim. Meus queridos, mais uma vez, um grandíssimo prazer estar com vocês. E até nosso domingo, tá, para a votação do tema da nossa próxima live, na próxima quarta. Um grande abraço e até lá.